Fechando essa sexta-feira, dia 8 de julho, com uma boa alta, 2,16% de alta no Ibov, 53.139 pontos, volume de 4,78 bi. Tinha uma resistência ali no 52.917, foi superada. Próxima resistência é o topo, 54.977, próximo alvo aí da Bolsa. Segue firme e forte na sua tendência de alta, acima das médias de 21 e 200 dias, com sinais de continuidade. Para a gente pensar em alguma realização, ela teria que perder o suporte 51,38 ou 58,24. São dois suportes fortes de curto prazo aqui para o Ibovespa. Se perdido, seria um sinal de pelo menos realização em direção ao 48.950 ou até média de 200, perto do 47.500. Então, um sinal positivo para a Bolsa, fechando bonita aí a semana. Destaques também para as Blue Chips, Petro e Vale. PTR4 subiu 2,84%, mas não renovou o topo curtinho ali. Tem que passar os 10,05 para tentar ali um pivô de alta rompendo 10,54. Para sinal de realização na Petrobras, a perda do 9,50 seria um indício de perda de suporte, mirando 8,95 até 8,25. O indicador IFR aponta para cima favorecendo altas, mas hoje foi um dia sem novas máximas e com volume fraco. Isso aí traz um pouco de instabilidade para a Petro para a próxima semana, por início da semana que vem. A Vale 5 fechou com uma alta de 1,87, um candle de dúvida, né, uma cruzinha chamada Doji, acima ainda das médias, mantendo tendência de alta, mas não conseguindo, né, renovar máximas, o que seria ideal para sinal de continuidade. Ela teria que fechar acima do 13,52 para tentar buscar 13,68 e aí sim o fechamento dos gaps na casa do 14,60, 15,60. Por outro lado, caso ela perca o 12,55, perderia a média de 21, iniciando uma tendência de baixa no curto prazo. Então, muita atenção ao suporte em 12,55 da Vale, pode ser um sinal de realização caso seja perdido. Em relação ao IBX100, os destaques, a maior alta ficou com CEMIG 4, depois de 2 dias de realização, voltou a fazer máximos em relação à véspera, falta ainda pivotar para cima. Se passar do 7,82, provavelmente vai buscar e passar inclusive do 8,70. Como suporte ficou a mínima de hoje, na casa de 7,39, depois o 7,09. Está bem acima das médias, subiu com volume crescente, FR aponta para cima, figura muito tranquila de alta para a CEMIG por enquanto. Subiu 6,42 só, relembrando. A CSN foi a segunda melhor do dia, CSN A3, que vem com bastante volatilidade nos últimos pregões. Então, ontem realizou muito, foi destaque de queda e hoje, segundo destaque de alta, subindo 6,08. Caso supere a resistência em 9,54, aí abriria espaço para expansões mais fortes. Aí teria alvo em 10,83 nesse topo intermediário, ou buscar os R$14 lá em cima, na máxima até do ano passado. Como suporte, a gente tem 8,06, um pouquinho mais afastado, perto da média de 21, e a mínima de hoje também pode ser considerado um suporte para segunda-feira. Caso seja perdido 8,77, teria um sinal de realização de curtíssimo prazo, mas ainda mantém o viés positivo. Quem incomoda um pouquinho é o IFR, né, que está trabalhando, saindo da zona de sobrecompra, ainda num zigue-zague, não voltou a fazer novas máximas, o IFR ainda não está muito convencido de que a alta vai ser retomada já na semana que vem. Um pouquinho de dúvida aí para essa tendência de alta CSN no curtíssimo prazo. Terceira maior alta do dia, voltando aí, o IBR4, empatada com o Magazine Luiza, as duas subiram 5,55. O IBR4 está numa figura de congestão entre as médias de 21 e 200 dias, se fechar acima da média de 200, reverte para alta no longo prazo, esse número hoje é 1,64, antes tem uma resistência em 1,59. Por outro lado, se perdeu 1,40, foi a mínima de ontem e de hoje também, teria um sinal de realização para buscar 1,30 até um pouquinho abaixo de 1,28, tem uns suportes importantes ali, abaixo disso retomaria a tendência de baixa de curto prazo e já estaria em baixa também no longo prazo. Então 1,28 é o suporte mais forte para o IBR4. Só para a gente não perder a viagem aqui, já que a gente comentou de Magazine Luiza, MGLU 3 fez um pivô de alta, né, rompeu a resistência que tinha na casa do 39,85, já emplacando 41,80, uma figura de alta bem forte para a Magazine Luiza. A projeção do Fibonacci desse movimento, 42,66, já foi bem perto hoje, e depois o R$46 seria o próximo alvo para a Magazine Luiza. Subiu com volume crescente, IFR apontando para cima, figurinha clássica de alta em MGLU3. Nos destaques de baixa, não foram muitas ações que caíram, a gente teve 84
das 100 ações do IBX em alta hoje. Então a maior queda ficou com a Fibra depois de formar um candlezinho de repique, já voltou a pesar, perdeu o mínimo anterior e agora perdeu 21,36, fechou inclusive abaixo desse fundo, favorecendo expansões de Fibonacci para baixo. Se a gente pegar só essa última ondinha aqui, ela está projetando a casa de 14,59, esse seria o próximo alvo para a Fibra. Para voltar a algum sinal positivo, teria que romper o último topo ali na casa de 22,73. Então, por enquanto, viés de novas quedas para a Fibra. Segunda maior queda ficou com Klabin, KLBN11, caiu 3,25, a Fibra caiu 3,92. Tem um suporte em 14,82, ainda não foi perdido, mas uma figura aí também bem clássica de baixa. Caso esse fundo seja perdido, a projeção fica em 13,68. Para algum sinal de retomada altista, teria que fechar acima dos R$16, rompendo a média de 21. Então também bem longe de indicar algum sinal de alta. Caiu com volume crescente, FR para baixo, favorecendo continuidade das quedas em Klabin. E a gente fecha as quedas com a Suzano, caiu 3,21, as três muito parecidas. Suzano perdeu um suporte importante em 11,11, já projetando 10,06, arredondando deve buscar os R$10. No meio do caminho tem um 10,45 aqui, que é o fundo de abril, está quase lá. Então se perdeu 10,45, projeta a casa dos R$10, 10,06 pelo Fibonacci. Para algum sinal de retomada de alta, além de ter que voltar acima do 11,11, ele deu que fechasse acima da média de 21, que hoje está em 11,88. Né? Difícil aí pensar numa recuperação por esses candles em Suzano, Klabin ou Fibra, as três muito feias. Vamos encerrando as análises com o dólar. Dólar Q 16, que voltou a retomar o seu sinal de baixa. Depois daquela correção toda, foi exatamente na média de 21 dias, né, que normalmente é onde acontecem as correções dos movimentos. Então a gente tem a tendência principal de baixa, respeitou a média de 21, perdeu a mínima anterior, 3,34, 3,5, sinalizando uma retomada da tendência de quedas. Favorecendo testar e perder o fundo em 3,208. Então para quem trabalha aí com dólar, faz hedge, proteção, gosta mesmo do giro, agora é mais fácil pensar em trabalhar na ponta vendida do dólar, imaginando a perda do fundo em 3,208, mirando 3,126 ou 3,045. Para algum sinal de retomada de alta, seria bom fechar acima do 3,394,5. Vamos arredondar aí, né? Para 3,400 seria o sinal de alta ou de reversão para alta do dólar no curto prazo. Tá? Usando a média de 21 como parâmetro que vem sendo respeitada pelo mercado. Então fechamos aí as análises da semana. Obrigado a todos aí pela companhia e até segunda-feira. Bom descanso.